Pintar um personagem não é só escolher cores bonitas, é contar uma história enquanto você desenha. E se, enquanto eu pinto Yuji Itadori, a gente conversa um pouquinho sobre como eu faço meu processo de pintura. Eu sempre gostei de pintar ouvindo alguma coisa no fundo, e ver animes virou quase um ritual pra mim. Mas, como essa temporada nova de Jujutsu ainda não tem dublagem, tive que dar uma pausa no desenho para prestar um pouco mais atenção nessa temporada. E eu decidi fazer uma ilustração do Yuji para aproveitar um pouquinho o hype da temporada. E o design das cores estão muito bem feitas. Isso acabou tendo uma certa influência direta nas cores e nas luzes, na expressão do próprio Yuji nessa pintura que eu vou fazer agora. Sempre que eu começo uma pintura, principalmente de um personagem como o Yuji, eu não penso só no traço. Eu penso no peso emocional do personagem naquele momento da história. E com essa nova temporada de Jujutsu Kaisen, muitas coisas mudam o tom do desenho e principalmente nos conflitos e até na forma como a gente enxerga o próprio Yuji. Enquanto essa pintura vai tomando forma, eu vou te mostrar como eu penso no meu processo, desde as primeiras decisões até os ajustes finais. E ao mesmo tempo trocar uma ideia sobre essa nova temporada do anime, sem pressa, enquanto a gente vai pintando e desenhando. E no final desse vídeo, você não vai só acompanhar uma pintura completa do Yuji, como também vai entender como transformar referências, emoções e narrativas em escolhas conscientes de cor, luz e acabamento. Tudo isso enquanto conversamos um pouquinho sobre a nova temporada de Jujutsu Kaisen. Então vamos lá. Vamos começar um pouco falando sobre o clima dessa temporada nova. Na real, desde a anterior, né? A última temporada terminou com um acontecimento muito grande, né, no Japão, e o clima da série mudou. Jujutsu desde o começo tinha um climazinho mais de shonen, algo mais básico, como toda obra no começo é, mas Jujutsu, ele, ao longo das temporadas, ele foi começando a pesar mais o clima. Até porque a tema da história, ela vai se aprofundando mais no interior de cada um personagem e vai mostrando como aquele meio, aquele ciclo de feiticeiros e maldições muda uma pessoa. E essa última temporada vai mostrar muito o lado do Yuji e como ele vai lidar com o que o Sukuna fez nessa última temporada. Até porque uma das frases que eu lembro de ter visto nessa temporada que marcou a cabeça dele foi ele falando que não ia deixar ninguém morrer pro Sukuna. E a última temporada, spoiler aí pra quem não viu, o Sukuna, ele devasta uma região muito grande do Japão, abre um rombo, uma cratera gigantesca no local, matando diversas pessoas. E o clima dessa nova temporada tá bem mais pesado com isso. E isso influencia muito nas decisões artísticas, tanto da temporada quanto da pintura que eu estou fazendo agora. As cores não são escolhidas à toa, mas isso é para um outro vídeo de cor. E agora falando um pouquinho mais sobre o desenho, eu quis escolher uma pose muito boa que demonstrasse essa situação que o Yuji vem se encontrar nessa nova temporada. Essa imagem que eu escolhi aí, ela não é uma cena dessa nova temporada, até então. É uma cena um pouco mais pra frente, é uma cena do mangá. Mas ela tem uma expressão tão boa do Yuji que mostra como ele vai ficar ao longo da temporada, como ele vai se tornar, como isso afetou ele, que eu quis demonstrar nessa arte. Então, a decisão do clima que eu tomei nessa pintura foi baseada nessa temporada. Algo mais tenso, mais sombrio, que demonstra que não tá fácil a vida dele. Então, depois que eu faço o rascunho do desenho, né, como que eu quero que ele se pareça nessa imagem, eu vou blocar as cores. É algo bem simples, eu separo por camadas de começo. Eu boto uma camada pra pele, uma camada pra camisa, né, o cachecol, o cabelo e os olhos também. E eu vou deixando tudo separado, boto tudo dentro de uma pasta e eu vou depois sombreando cada parte específica e depois eu junto tudo e aí eu vou trabalhando desse jeito. Mas de começo, depois que eu decido todas as cores, eu vou definindo o tom da pintura. Como eu quero que a luz e a sombra trabalhem nessa imagem. De começo eu faço uma pintura básica aí por cima de uma cor mais azulada, que eu queria ver como ia ficar, mas depois eu acabo mudando essa sombra ao longo ao longo do desenho. E depois que eu vejo como quero que fique, eu vou trabalhar as partes dos volumes do personagem. Para vocês que não conseguem deixar o desenho com uma colorização, com um tom específico que vocês queiram, uma coisa que muitos desenhistas fazem é estabelecer as cores numa thumb. Normalmente eles fazem várias thumbs, né? Quando eles querem fazer um desenho, eles fazem várias thumbs de poses diferentes para personagens. E depois que eles escolhem uma thumb específica, eles fazem um processo de escolher as cores. Então eles fazem a mesma coisa, só que agora com várias thumbs diferentes, com cores diferentes que mostram o tom da imagem. Nessa, como eu tô fazendo um vídeo pro YouTube, né, aqui pra vocês verem mais ou menos como
como vai ser o meu processo, eu não fiz esse processo todo de tamborização, né, e tudo mais, pra ser algo mais rápido. E eu já tinha mais ou menos em mente como eu queria esse desenho. Então uma dica pra quem não consegue fazer isso daí faz as cores antes, né, mesmo que seja no rascunho, e depois você pega essa imagem, deixa de lado e vai seguindo com base no que você fez antes, né, que já vai ser um processo que vai te poupar muita dor de cabeça no futuro. E depois que eu faço essa parte de volume do personagem, né, seria ideal. Cada um tem o seu jeito de fazer, mas eu normalmente faço com tons de preto e branco, né, os tons de cinza, e depois eu boto a cor. Nessa eu fiz primeiro direto na cor, né, eu fui blocando diretão sem mudar, e depois eu fui ajustando as cores ao longo do tempo. Mas blocar a imagem no preto e branco antes é muito bom também. É até mais rápido para você entender o que você quer fazer nessa imagem. E logo em seguida, depois que eu fiz isso, eu fiz uma cor sólida, fundo, um cinza, só para eu poder conseguir ter uma noção mais fácil dos volumes do personagem e da iluminação que eu quero deixar nele. Mais pra frente, né, no final, eu mudo essa cor e faço todos os detalhes lá no fundo. Mas por enquanto, deixar uma cor neutra no fundo é muito bom, até pro seu olho, porque o fundo branco ele engana muito a gente na hora de pintar. Mas e depois que eu tenho a base pronta? Como eu faço pra dar vida de verdade pro personagem, sem deixar a pintura dura ou artificial? Antes de eu continuar, se você curte esse tipo de conteúdo de pintura e conversa sobre animes, deixa o like aí pra dar aquela ajuda no vídeo e a gente conseguir que chegue mais gente que gosta de desenho e a gente conseguir criar uma comunidade forte aqui nesse canal. E se você quiser também um desenho nesse estilo, com esse cuidado que eu deixo nas pinturas, né, que eu gosto de ter essas emoções, minhas commissions estão abertas aí embaixo. O link tá na descrição. E se você tá vendo até aqui, por favor, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, que na semana que vem tem mais vídeos como esse. Agora, para dar realmente vida ao que eu tava falando, né, ao personagem, a gente vai fazer a parte dos ajustes dos valores e dos contrastes na imagem. Vai chegar um momento que eu faço todas as minhas cores, toda a minha blocagem, eu acho que tá muito lavado, tá muito sem vida, tá muito opaco algumas partes, então eu começo a dar detalhes e profundidade a cada local específico que eu sei que a luz não vai entrar ou vai ficar com muita dificuldade de chegar. Como eu decidi que o foco dessa imagem vai ser a luz vindo de cima, a parte de baixo, todos os planos que estão voltados para baixo, eu deixo essa parte bem mais escuras e eu deixo uma luz mais suave nas partes que estão vindo de cima. Como não é uma luz tão forte, tão marcada, eu decidi fazer tom mais dramático na imagem. Até porque o personagem tá, né, o Yuji tá passando por uma fase muito difícil nesse começo, então eu quero deixar esse tom, né, bem trabalhado nessa parte da imagem. Esse momento do anime, o Yuji ele tá acabando com todas as maldições que ficaram depois que o Geto, né, o Norito Shikamo lá, ele botou todas essas maldições, soltou todas elas, né, no Japão, e tá o pessoal tentando acabar com essas maldições, e o Yuji tá meio que trabalhando nisso. Depois que o Gojo foi preso, a proteção dele em cima do Yuji acabou, e o pessoal começa a caçar ele. Então o Yuji ele tá passando por um momento muito difícil, onde tem pessoas caçando ele tá tentando lidar com tudo que aconteceu sobre o Sukuna e tudo mais, e enquanto isso ele tenta matar todas essas maldições que tá no Japão, né? Em específico no local que ele tá. Então a cabeça dele tá a mil, ele não consegue pensar direito e tá muita coisa acontecendo. Então eu quis deixar esse tom mais dramático e de iluminação no personagem. Nessa parte eu comecei a detalhar o rosto, né, mais firme, e o cabelo e a roupa. A roupa eu deixei ela mais pro final. O ideal é a gente começar a pintar e fazer todas essas partes passo a passo na pintura toda, mas nesse caso eu foquei muito no rosto, acabei esquecendo, então eu fiz por partes. Eu fiz primeiro o rosto, o cabelo e depois eu foquei nas roupas. O cabelo é uma parte que eu ainda tenho um pouco de dificuldade no estilo que eu quero fazer, mas eu sempre vou refinando, eu sempre vou botando camada por cima de camada, até chegar no jeito que eu gosto e do jeito que eu quero deixar os fios, né, e tudo mais. O ideal é a gente sempre ter um passo a passo, mas às vezes a gente se perde no meio do caminho, né, e acontece, não tem muito o que fazer. Nenhum desenho vai ser linear exatamente, só se você tem um processo muito bem estruturado, mas nesse caso você não consegue evoluir muito por sempre estar fazendo sempre o mesmo passo a passo. Eu gosto sempre de mudar. Eu sempre estou fazendo algo diferente, mas com um processo bem parecido no meio, mas eu sempre vou mudando algumas coisas, então eu sempre vou me desafiando nesse meio pro final do meu desenho. E depois disso tudo, depois de eu dar esse detalhe um pouco a mais, eu começo a botar iluminação por cima. Eu já, nessa parte, já mesclei todas as camadas, já comecei a botar mais camadas por cima e eu vou detalhando parte por parte, botando textura
nas pinceladas, em algumas partes que tem iluminação. E essa é uma dica muito boa. Textura, a gente só coloca ela bem colocada na parte de luzes. Nas partes de sombras, o ideal é não colocar muita textura ou sequer nenhuma. Não coloque textura onde a luz não bata. Para quem quer fazer algo mais simples e menos detalhado, botar textura apenas onde a luz está batendo é muito bom. E agora eu comecei a fazer as correções de cores nos locais, comecei a botar aquela luz forte por cima e comecei a detalhar ela. Eu mesclei novamente essas camadas e comecei a colocar realmente o tom que eu queria colocar nessa imagem. Dessa parte mais azulada, mais depressiva, mais triste no personagem. Nessa cara mais séria dele, que ele tá muito puto nesse momento. Então eu acho que até então eu consegui trabalhar legal. E como eu tô já fazendo essa parte de correção de cores e tudo mais, eu começo a dar os retoques finais, a reforçar mais as emoções e impactos na cena, do mais detalhe nas cicatrizes, nos olhos, no cabelo, na parte das luzes que tá batendo na cabeça dele. Eu começo a dar esses foques mais do render mesmo da imagem. E eu começo a trabalhar também o fundo, começo a mudar. Depois que eu faço isso tudo, eu começo a trabalhar o fundo, né? O ideal também é fazer o fundo ao longo, você vai fazer a imagem toda. Mas meu processo, né, por etapas aqui, eu meio que faço no automático. Eu começo a botar esse tom mais avermelhado e começo a colocar esses detalhes, né, esses respingos de tinta no fundo, esse degradê pra dar vida, né? E esse vermelho, ele não é à toa. Eu quero deixar uma cor que tenha, além de um contraste com o azul, com esses tons mais azulados, mais frios, eu quero botar uma cor quente no fundo pra dar esse contraste mesmo na imagem. E também para dar essa demonstração de sentimento, sabe? Algo muito forte, algo de raiva, de ódio, parte de sangue, para dar esse contraste no fundo, né? Com os sentimentos do personagem. E por fim, depois que eu terminei toda a imagem, depois que eu tratei toda ela, renderizei, botei as cores, tudo que eu queria fazer, depois que eu realmente finalizei tudo, eu venho e coloco uma camada por cima de um ruído, né? Eu coloco ruído em cima da imagem. Tem várias formas de você colocar ruído, mas nesse caso eu tenho uma imagem pré-estabelecida já com esse ruído, e eu só coloco ela em cima da imagem, abaixo a opacidade e mudo a camada de multiply, não é multiply, mas é um filtro específico, né? E eu vou ajustando até que fique legal com o que eu quero deixar na imagem. Eu faço tratamento de cor também na imagem, deixo ela mais saturada. E esse final é muito a gosto, é muito o que você quer fazer com essa imagem no final, é muito o tratamento mesmo que você quer dar, o toque final, né? A cereja do bolo para você finalizar a sua arte. Então eu fiz esse tratamento de cor, deixei mais o contraste mais aceso, botei um pouco mais de luz, botei esse ruído e também deixei a imagem com um desfoque para focar mais no rosto do Yuji, sabe? Porque o foco desse desenho é o olhar dele, é o sentimento que ele tá passando, né? A raiva, o ódio, né? Eu penso tudo nisso para poder terminar essa imagem. E a pintura é muito mais sobre as decisões que você toma do que sobre as ferramentas que você usa. No momento eu uso o Krita, mas já usei o Photoshop, já usei o Paint Tool. É muito o que você quer passar com a imagem e como você vai saber utilizar o que você tem à sua disposição para fazer isso. Cada escolha que você faz conta uma história diferente, uma parte, um momento, um local, o que o personagem sente e também da sua própria visão como artista, sabe? Se você quiser ver mais pinturas como essas, ou entender melhor partes específicas do meu processo ou do seu próprio processo, dá uma olhada nos outros vídeos do canal, porque esse tipo de estudo continua por lá. Toda semana eu tô tentando trazer um vídeo novo que vai melhorar no processo de desenho e de pintura de vocês, falando um pouco sobre animes, games ou o que vocês pedirem. E agora, para finalizar o vídeo, não se esqueça de comentar aí embaixo o que vocês gostaram do vídeo ou o que vocês querem ver para próximos vídeos, que eu vou estar lendo todos os vídeos e comentando aqui embaixo. Compartilhe também para quem gosta de vídeos assim como esse, um pouco mais tranquilos, apenas da conversa e da pintura rolando de fundo. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fico muito feliz para quem ficou aqui até o final e eu tô gostando muito de fazer esses vídeos ao longo dessa semana. Tá sendo muito legal mostrar pra vocês o passo a passo. Eu tô vendo o pessoal comentando, falando que tá gostando das dicas que eu tô passando. Isso me deixa muito feliz e dá mais motivação pra mim continuar com os vídeos no canal. E pra quem gostou e tá vendo até o final, eu vou deixar 2 vídeos aí na tela. Um é como desenhar olhos, como pintar olhos também, né? Eu faço toda a estrutura de como desenhar e como pintar, como deixar as sombras nos olhos. E o outro é como melhorar o seu desenho em 6 minutos. Eu dou dicas muito boas nesse vídeo e eu espero que vocês gostem. Então, até a próxima, gente. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!